Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, nesse dia 31, de março de 2021, e o mês de março já acabou, já vamos entrando em abril, e o tempo vai passando, o ano vai andando, nós aí, escondidos aí desse coronavírus, graças a Deus, aguardando aí ansiosamente o nosso reencontro, pessoalmente, para desfrutarmos, dos nossos conselhos, desfrutarmos das nossas palavras, dos nossos consolos, pessoalmente. E amém, E assim o tempo vai passando e nós cada vez mais perto da vinda do Senhor Jesus, E amém, Que os apóstolos esperavam a sua segunda vinda para o outro dia, E nós também, Esperamos também para hoje, para o outro dia, para amanhã. Então vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação, Nós estamos o quê? Estamos vendo aqui a história da igreja e aproveitando para rememorar, relembrar os ensinos apostólicos, Certo? Paramos aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 19. Está escrito o quê? Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo está corrigindo, os irmãos lá de Coríntios, e também a nós, acerca das dissensões, das heresias, e da celebração da ceia, da memória, do sacrifício do Senhor Jesus, Então ele está o quê? Ele está chamando aquela dissensão sobre a ceia de uma heresia, ou seja, de algo contra o ensinamento que ele deu, de algo contra o ensinamento da palavra, que segundo Jesus Cristo, essa palavra ela veio do trono da majestade. Ela veio lá da Nova Jerusalém. E ele a trouxe, E ele dizendo que a palavra não era dele, mas era do Pai. Então é isso que o Paulo está dizendo aqui para todos nós, Aí ele vai dizer aí no 20, no versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, vocês estão se ajuntando para fazer abominação, e não para adorar o Deus de Israel, O Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque comendo cada um, toma antecipada a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que eles iam lá para as reuniões para comer e para beber. Isso não é festa de comemoração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, Não é, Beber, se embriagar e se empaturrar de comida, não. Então ele está reprovando e corrigindo aí a heresia que eles estavam fazendo lá em Coríntios. Aí ele diz, não tendes porventura casas para comer e para beber? Então, vocês querem comer, se empaturrar e querem se embriagar, vai lá na casa de vocês, Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que eu vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, quem quer se empaturrar, comer, beber e tal, vai para sua casa. A igreja não, aqui no ajuntamento, na reunião da igreja não é lugar disso. E não foi assim que eu ensinei a celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ele vai dizer aqui, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão,
tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenadas aí quando for. Então, irmãos, olha aí, tá vendo? O ajuntamento, o ajuntamento de pessoas que se dizem cristãs pode ser um ajuntamento para condenação, né? Se esse ajuntamento estiver fora da palavra, né? Principalmente se esse fora da palavra for uma coisa, né, de má fé, digamos assim, né? Aí fica mais difícil, né? Fica mais, como é que se diz? Mais... Ai, cadê a palavra, hein? Depois, se eu me lembrar, eu digo. Bom, aí no capítulo 12, Paulo vai começar a falar sobre os dons espirituais, né? Certo? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vai bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então vai dizer o quê? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há uma diversidade, né, irmãos? Há muitos dons, há muitos ministérios, há muitas operações, né? Em Deus, no Espírito e no Senhor Jesus. Então, há diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo, né? Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, esses dons, esses ministérios, essas operações, elas são dadas quando são úteis, né? Para a sua utilidade. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, a operação de maravilha, a outra, a profecia, dom de discernir os espíritos, outra variedade de línguas e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, né, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ele está falando dos dons por quê? Porque já tinha heresia lá pelo meio, né? Já tinha coisa lá. Mas o Espírito estava operando
para mostrar aos gentios que ali era o verdadeiro Deus e não era os ídolos, né? Nem as feitiçarias que eles faziam lá com seus ídolos. Então aquilo estava tendo o quê? Estava gerando um rebuliço, né, no meio dos gentios, porque o que eles viam eram magias, feitiçarias. E na verdade o que eles estavam vendo agora eram coisas concretas, né? Eram coisas que estavam realmente acontecendo com aqueles irmãos que estavam ali. Então vamos parar por aqui hoje, né? Amém. Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos em frente, né? Amém.